Bom dia a todos. Meu Bom nome dia. é Cristiane Monteiro, sou uma das sócias aqui da Bookkeepers. Temos aqui hoje vários convidados, né? Alguns são nossos conselheiros, nossos parceiros, outros nossos clientes. E vamos falar hoje, então, sobre algo que não é exatamente novidade, a questão das possibilidades aí de autuação nas obrigações acessórias ligadas à área previdenciária, mas elas passaram a ser automáticas. Então, nós temos aí algumas novidades nessa forma, relativo às empresas, principalmente aquelas que ingressaram no e-social no primeiro grupo, lá em 2018. E, como apresentadora, hoje temos aqui a Ana Camila Godoy, que é nossa sócia também aqui na Bookkeepers, e especialista na área previdenciária. Vou pedir a gentileza que todos mantenham seus microfones fechados, para que a Ana possa ser bem ouvida, e caso tenham alguma pergunta, podem mandar pelo chat, que eu vou repassando aqui para a Ana e a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Sobre o currículo da Ana, deixarei para que ela mesma possa falar um pouco da sua grande experiência aí, né? Comente um pouquinho mais sobre a sua atuação também nessa área previdenciária trabalhista. Bom dia, Ana. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Seu áudio está... Não, seu áudio está com bastante ruído. Está baixo e com ruído. Não, não é o da Ana. Vou ver aqui se alguém que talvez esteja com o microfone aberto, eu vou fechar. Agora acho que foi, Ana. Fecharam. Por favor. Ana? Tá me ouvindo, Cris? Estou te ouvindo, não estou te vendo, mas agora apareceu. Melhorou o áudio? Era de alguém que estava aberto, né? Isso, agora está perfeito o seu áudio. Tá ótimo. Ô, Cris, você consegue me mandar a apresentação no modelo apresentação? Porque a minha está em PDF. Você conseguir me mandar aqui no WhatsApp? Enquanto isso, eu vou começando. Bom dia a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui mais uma vez falando do compliance previdenciário, né? A Cristiane me convidou mais uma vez e eu acho sempre muito válido, muito louvável esse convite para estar falando sobre compliance previdenciário e trazer para vocês que nos assistem essas novidades, essas transformações que envolvem o universo previdenciário e que são recentes, né? Quando eu falo recentes, quando a gente começou a pensar no compliance previdenciário, foi em função de várias novidades, várias situações que a Receita Federal foi nos colocando, né? E isso acabou gerando, vamos dizer assim, o nosso compliance previdenciário. A Cris já me apresentou, mas vou falar um pouquinho de mim. Eu sou sócia da Bookkeepers, coordeno a área previdenciária da Bookkeepers, sou advogada, trabalho com números, né? Eu brinco que eu fiz direito para não falar de números e trabalho com números, mas sou advogada, então, além de entender de toda a parte administrativa do previdenciário, também entendo a parte judicial, também consigo entender como é que a Receita se comporta em relação às questões e às demandas, né, previdenciárias. Também atuo na parte trabalhista, então o previdenciário hoje ele é muito ligado ao trabalhista. E quando eu falo ao trabalhista, leia-se folha de pagamento e tudo que está envolvido. Então, não dá para falar em previdenciário sem falar em trabalhista, né? Eu preciso dos dois, eu não consigo falar de um de forma isolada. Bom, além disso, eu dou aula em MBAs, né, sobre essa matéria, sobre o direito previdenciário em si e sobre a recuperação de crédito. Trabalho com crédito aí há mais de 15 anos, então posso dizer que em relação a créditos previdenciários, em relação
ao universo previdenciário como um todo, eu acho que conheço um pouquinho. E aí, a nossa ideia hoje, né, pela Bookkeepers, de trazer esse tema a vocês, de compliance previdenciário, é justamente no sentido de despertar para a importância de se estar em compliance previdenciário. Mas como assim, né? Estar em compliance? Que, na verdade, compliance significa estar em conformidade. Então, quando eu falo estar em compliance, nada mais é do que estar em conformidade, tá? É essa a ideia do compliance previdenciário. Para quem já conhece a Bookkeeper, sabe que nós já temos o compliance tributário. Uai, mas vocês podem perguntar assim também, mas compliance previdenciário e tributário não está tudo junto, né? Hoje em dia é mais fácil a gente conseguir entender, e muitos também aceitarem, que o tributário e o previdenciário estão ligados. Mas, para quem conhece toda a história do direito previdenciário, o previdenciário sempre foi um ramo, né, um tributo, analisado à parte, vamos dizer assim, né? Como se ele não fizesse parte do direito tributário. Ele faz sim, tá, pessoal? Ele não faria parte no sentido se fosse benefício, né? Aí é uma outra esfera, é uma outra forma que a gente analisa e estuda, né? Mas em relação à parte tributária, sim, o previdenciário está ali ligado ao tributário. Mas na Bookkeepers, né, que trabalha, o forte é a recuperação de créditos, temos o compliance tributário e lançamos recentemente o compliance previdenciário. De onde surgiu o compliance previdenciário, né? Por que desse produto, dessa criação, né? De onde veio essa ideia? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação sobre o tema, e aí nós vamos falando um pouquinho sobre toda essa sistemática, essa necessidade. Acho que tem algum áudio aberto. Está vazando algum som. Consegue fechar para mim, Cris, por favor? Então, vou compartilhar a apresentação com vocês. Eu acho que é o da Irene. O da Irene aparece como aberto para mim. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, né, pode me interromper, ou se quiser perguntar depois, ou se a Cris for me passar depois as outras perguntas, também estou à disposição, tá? Deixa eu compartilhar, então. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Ainda não. Não? Por enquanto, não. Vou tentar de novo, então. E agora? Agora foi. Obrigada, Cris. Bom, então o que é o compliance previdenciário? É estar em conformidade, e o objetivo do compliance da Bookkeepers é justamente isso, é deixar os nossos clientes, né, em conformidade, ou seja, avaliar todas as questões previdenciárias e verificar se eles estão, de fato, seguindo o que diz a legislação, seguindo o que o fisco exige, e também trazer tranquilidade, né, pessoal? Assim, hoje em dia, chegar uma multa, uma autuação, é algo que nenhum empresário, que nenhuma empresa gostaria de receber. Então, é nessa esfera que vem aí o nosso compliance previdenciário, tá? Por que ele surgiu, né? Assim, o que levou a Bookkeepers, né? E eu, juntamente, pensar nessa necessidade desse compliance previdenciário. Bom, primeiro que a gente tem uma complexidade tributária muito grande em relação a todo, não só previdenciário, né? Em relação a todo o universo tributário e também ao universo previdenciário. Então, hoje nós temos novas obrigações acessórias que exigem do profissional que estiver ali por trás, né? Quando eu falo por trás, que estiver ali atrás da tela do computador, que estiver ali mexendo com essas obrigações, hoje exige-se desse tribunal, desse profissional, muito mais conhecimento do que se exigia antes, né? Não que antes não fosse necessário, exigia sim, mas é que hoje essas novas obrigações acessórias demandam muito conhecimento e muita atualização. Atualização. Porque saem coisas novas praticamente diariamente. Isso eu estou falando na esfera previdenciária, no âmbito previdenciário, né?
porque no universo previdenciário como um todo também temos atualizações, né, alterações legais, soluções de consulta, jurisprudência, quase que todos os dias, né? Essas novas obrigações acessórias que nós temos hoje substituem, em parte, uma única obrigação acessória, que é o CFIP. Então, antigamente, falando um pouco da parte técnica, né, do que é o previdenciário. Antigamente, usava-se uma obrigação acessória, chamada CFIP, que gera uma guia eletrônica chamada GFIP, para declarar as informações mensais de contribuição previdenciária, que popularmente chamamos de INSS, e as contribuições do Fundo de Garantia. Pois bem, para substituir essa obrigação, foram criadas pelo menos 4 novas obrigações acessórias. E dentre essas 4 novas obrigações acessórias, pasmem, ainda não substituímos 100% o CFIP, né? A gente utiliza ainda hoje o CFIP para informações do Fundo de Garantia, para efeitos de contribuição previdenciária, não mais, né? Mas ainda temos, além de usar uma parte do CFIP, ainda temos novas obrigações. Quais são essas novas obrigações? Nós temos hoje E-Social, FD-REINF, DCTF-Web e PERDComp-Web. São 4 obrigações, 4 novas obrigações para substituir parte de uma outra obrigação, que era o CFIP. Então, para vocês entenderem da complexidade, né, e do quanto demanda de conhecimento, de energia, de atenção, de foco nessas questões. Para vocês entenderem também quem são esses profissionais, né, que trabalham com essas obrigações, quem são os profissionais que podem manter a sua empresa em conformidade, ou seja, em compliance previdenciária, ou não, né? Geralmente são os profissionais do departamento pessoal, mas também envolvem contadores e profissionais do departamento fiscal. Então, hoje, pessoal, a folha de pagamento é algo que tem que ter muita atenção, muito cuidado dentro de uma empresa. E ela nunca foi vista dessa forma, até que se criaram essas novas obrigações, tá? Por que ela nunca foi vista assim? Porque antigamente diziam-se que para você preencher essas novas obrigações, vamos dizer assim, você não precisava preencher as obrigações do passado, você não precisava ter tanto conhecimento. E hoje precisa, tá? E muito conhecimento, né? E aí a gente sabe que o que limita muitas vezes a empresa é o desconhecimento, um time enxuto para fazer a operação desses sistemas, dessas obrigações, entraves sistêmicos, né? Ontem mesmo estava falando de uma questão sistêmica do PERDComp-Web, num outro evento. Então, assim, a gente tem problemas, né? E também a correria do dia a dia, tá? A gente sabe que, infelizmente, é tanta coisa para um único profissional que às vezes ele não consegue entender de todas essas questões. Então, para ficar mais claro como que essas alterações funcionam, né? Coloco aí para vocês o cenário anterior que nós tínhamos e o cenário atual que nós temos hoje. Então, repetindo como eu tinha explicado. Antes eu tinha um universo único, vou dizer assim, né? Universo único, que era o CFIP, que gerava a guia eletrônica, que é a GFIP, e tudo bem, estava mais fácil passar essas obrigações. Para vocês terem uma ideia, as obrigações de INSS e FGTS, elas são prestadas de forma mensal, né? Com o CFIP, a gente tinha um prazo aí, um único prazo, vamos dizer assim, que a entrega era até o dia 7, a guia vencia no dia 20, né? Tem algum barulho vazando no celular, mas não é meu, eu garanto. Pelo Roberto Rezende. Eu vou pedir para ele fechar. Alô. E agora acho que ele está falando. O único barulho que talvez vaze aqui é a minha cachorra latindo, isso eu garanto para vocês. Ou se o vizinho resolver usar a furadeira, né? Mas fora isso, não é o meu, não. Bom, então a gente tinha o CFIP, como eu expliquei, algo mais enxuto, e hoje nós temos essas novas 4 obrigações, e ainda temos o CFIP para efeitos do Fundo de Garantia, que em breve vai ser substituído pelo FGTS Digital, mas ainda não foi,
ou pelo menos ainda não funciona, tá? Então, eu tinha um cenário que eu conseguia, é um tempo médio, tá? Preencher em um dia ou imputar as informações em um dia, e agora eu preciso, no mínimo, é só uma média de 10 dias para imputar essas mesmas informações nessas novas obrigações acessórias. Bom, se meu tempo para preencher essas obrigações aumentou, é claro que a complexidade também aumentou, né? Esse é o ponto. Então, até como as empresas conseguem absorver toda essa complexidade e os prazos. Então, vamos lá. CEFIP vencia dia 7 e guia dia 20. E-Social vence dia 15, FDREINF vence dia 15, DCTF Web vence dia 15, a guia vence dia 20, a guia previdenciária. No CEFIP, guia do fundo, vence no dia 7. Olha a loucura dos prazos. Então, o fundo de garantia dia 7, o INSS dia 20. E o PERDComp vence quando? Vence quando você tiver o crédito e for fazer, mas tem que ser antes do pagamento da guia, se você quiser usar como débito do mês. Então, pense um pouco da complexidade desses profissionais em conseguir alimentar essas informações, né? Imputar essas informações de forma correta, ou seja, em conformidade com o que o fisco exige, com o que a Receita Federal exige, né? E aí conseguir trazer o que realmente precisa, tá? Bom, além disso, em relação às informações que são incompletas ou omitidas sobre estas obrigações, tá? Olha só, a mais importante delas, não que todas não sejam, mas a mais importante é a DCTF Web, que confessa os débitos. Então, a DCTF Web confessa o débito da REINF, confessa o débito do E-Social e, se não apresentada no prazo, traz multa. E não é uma multa pequena, tá? Mas eu vou deixar para falar da multa no final, vou mudar a ordem para não causar aquele impacto, né? Vamos ainda pensar um pouquinho aqui em relação a todos os cruzamentos que nós temos, que o compliance da Bookkeepers faz, né? E aí a gente volta nessa questão das multas, tá? Bom, se a DCTF Web é uma das mais importantes, porque senão, não que as outras não sejam, mas como a DCTF Web, ela compila, ela condexa, ela vai enviar tudo que está declarado no E-Social e tudo que está declarado na FDREINF, é dela que a gente tem que ter mais atenção. E por que a gente está deixando ela em destaque? A DCTF Web em destaque? Porque é ela que começou a sofrer a aplicação de multa automática pela Receita Federal. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui no meu escopo do que o nosso compliance faz, né? Então, ele pega as informações do E-Social, da FDREINF, do CERO, que também é uma informação sobre construção civil, e manda tudo para o PERDComp Web, para a DCTF Web, se eu tiver algum crédito, e aí eu tenho todos esses cruzamentos, tá? O compliance previdenciário, ele olha para essas obrigações e faz o serviço consultivo, identifica inconformidade, apresenta a classificação do risco, a matriz de correção, faz o acompanhamento, e ainda se o cliente quiser, a gente também faz a retificação. Tem mais um áudio aberto que está dando eco da minha própria voz. Então, a gente também faz a retificação, né, e consegue aí ajudar o cliente em todas essas questões. Sobre especialmente conformidade, então, coloco aqui para vocês, para conseguir passar a importância que tem o nosso compliance, né, e estar em compliance, ou estar em conformidade, sobre a questão da multa automática que a Receita Federal começou a cobrar. A Receita Federal, o governo, né, noticiou meados de junho que ia passar a cobrar uma multa automática pelo atraso na entrega da DCTF Web. Então, só para repetir o que é DCTF Web, porque são termos muito técnicos, a DCTF Web traz tudo que veio do E-Social. O que tem no E-Social?
todas as informações de remuneração da folha de pagamento, né? Tudo que envolve empregado está no e-social. A DCTF Web traz também, né? Ela traz, eu vou chamar assim, o resumo de tudo que está declarado e confessado na FD-REINF, informações como retenções de pessoa jurídica para jurídica, desoneração, produção rural. Ela condensa os dois, ela junta os dois e faz a confissão dos débitos. Isso é o que a DCTF Web faz. Como ela que confessa os débitos, ela é o mais importante, porque se eu escriturar e-social e FD-REINF e não mandar a DCTF Web, o fisco, a Receita Federal, sabe que você preencheu os dois no prazo, mas você não confessou o que deve, né? Então, aí, a Receita não tem como te cobrar pelos débitos, né? Ela vai te cobrar pelo atraso. Pois bem, foi por isso que saiu em meados de junho uma notícia de que a Receita passaria a cobrar de forma automática uma multa pelo atraso na DCTF Web. E essa notícia dizia que ia ser a partir de 1º de julho. Bom, como profissional que mexe com o DCTF Web todos os dias, né? Eu até falo muito isso em aula. Eu nunca entreguei uma folha de pagamento na vida, mas eu já retifiquei mais de 1.000 folhas de pagamento. A mesma coisa em relação a obrigações acessórias, né? Eu não faço a contabilidade, então eu não entrego as obrigações, mas eu retifico as obrigações quando elas vêm para nós, na Bookkeepers, para os créditos previdenciários. Por isso que a gente tem esse contato com as obrigações. Então, eu mesma, que sou uma profissional que mexe com isso todos os dias, eu mesma desacreditava que a Receita pudesse aplicar essa multa automática, porque quem é da área sabe que ainda a Receita não está olhando com os olhos, não estava, né? Olhando com os olhos tão de fiscalização para essas novas obrigações, diante dos problemas sistêmicos, entraves que nós tivemos. Mas posso dizer a vocês que sim, que a multa funciona. A multa está sendo aplicada. E, pessoal, a multa já existia há muito tempo. Ela faz parte lá da Lei 802 de 91. Ela está lá no artigo 32A, né? E, sim, ela existe. Só que a gente achava que não ia, né, aplicar e está aplicando sim, tá? Vejam, a Receita Federal, ela, ao aplicar essa multa automática, o que ela está fazendo? Se alguma empresa, se algum empresário, se algum contribuinte entregar na DCTF Web em atraso, imediatamente, atraso é fora do prazo, vence dia 15. Se eu entregar no dia 16, né, e lembrando que se o dia 15 não for útil, tem que antecipar, mas se eu entregar no dia 16, eu já vou ter a aplicação da multa automática. Ana, como que vem essa multa? Ela vem cobrando, vem lá no ECAC? Não, ela já gera na hora, ela é automática. Ela já gera ali na própria DCTF Web, quando você fizer o envio em atraso da DCTF Web, né? E aí essa multa, ela é bem baixinha, né? Ela é só de 2% sobre o montante das contribuições informadas na DCTF Web. O que é esse 2%? Gente, é 2% sobre o total dos débitos patronais, né? Só não inclui a parte de empregados. Então, vejam, é um valor considerável. É um valor considerável, tá? É uma das multas que a gente acabou gerando para um cliente, não que a gente mandou em atraso, porque volto a redizer, a gente não entrega DCTF Web ou qualquer obrigação acessória, porque a gente não faz contabilidade. Mas a gente faz alguns trabalhos, até mesmo de compliance ou de recuperação, e que a gente pega obrigações que não foram entregues, como uma que a gente teve aqui, e aí a gente acaba gerando a multa, né? Não tem como. E a gente pegou uma que tinha um débito lá de em torno de 80 mil, e pelo atraso deu uma multa de 6 mil reais, né? Porque já tinha mais de um mês, é 2% ao mês, limitado a 20% dos débitos, tá? Mas tem notícia boa, Se você pagar a multa em 30 dias, você tem uma redução de 50%. Então, já é algo bom. Então, essa aqui é a situação das multas, né? E vocês podem estar se perguntando, mas tem hoje quem entregue uma obrigação acessória em atraso? Aí que está. O problema não é o hoje, né? Quando eu falo assim, dificilmente, não que não vai acontecer, tá? Mas dificilmente hoje uma empresa vai entregar uma DCTF Web em atraso.
problema é o passado. O problema é quando começou essas novas obrigações, tá? Quando começou essas novas obrigações, os períodos, né, vamos dizer assim, foram E-Social, DCTF-Web, primeiro grupo, agosto de 18. Segundo grupo, abril de 19. Terceiro grupo, outubro de 21. E o quarto grupo, que ainda não entrou, são os órgãos públicos. Essas datas, agosto de 18, abril de 19 e outubro de 21, são as datas do faseamento do E-Social, né? E aí, quando isso começou, muitas empresas tinham dificuldade, sim, né, em conseguir mandar essas obrigações dentro do prazo e conseguir fazer com que todas as informações estivessem compiladas. Agora esse barulho é meu, tá? Todas as informações estivessem lá compiladas, né? Então, a gente vê a dificuldade em função disso. E aí, se eu pego uma empresa para fazer um compliance e identifico que ela tem obrigações acessórias, ou seja, DCTF-Web, em atraso, o que eu faço? Bom, se eu já estou fazendo compliance, eu tenho que regularizar essas questões, né? Mas a ideia do compliance é evitar que isso aconteça. E eu vou além. Olha só, a notícia da Receita Federal foi no sentido de que as entregas em atraso estavam sujeitas a multa automática. As entregas em atraso estavam sujeitas a multa automática, como de fato estão. Ok. Só que se vocês estudarem o artigo, né, lerem lá o artigo 32A da Lei 8.212 de 91, não é só a entrega em atraso que está sujeita à multa automática. As retificações também. Não toda e qualquer retificação, é fato, né? Mas seria algo no sentido assim, exemplo, venceu o prazo da minha DCTF-Web e eu não estou conseguindo finalizar, fechar os valores, fechar os eventos, enfim. Vou mandar do jeito que tá, vou mandar em branco, vou mandar sem nada, vou mandar sem movimento, só para cumprir o prazo. Beleza, posso? Poder, né? Sistematicamente falando, pode. Só que isso também está sujeito a multas. Isso ainda não foi aplicado pela Receita Federal, mas ela está só esperando assim, ó, ela está olhando lá e falando, eu sei que esse contribuinte está me devendo informações, eu sei que ele está me devendo. Então, eu vou aplicar essa multa. Então, o que a gente quer chamar a atenção para vocês? Que não é só uma DCTF-Web em atraso que possa gerar uma multa automática ou gerar um passivo para a empresa. É toda e qualquer informação incorreta, né? É toda e qualquer informação incompleta que não esteja nessas obrigações, tá? É isso Ana, que pode gerar. Oi? Até tem uma pergunta no chat justamente nesse sentido, tá? Então, se entregar ela no prazo, porém em branco, quando retificar, tem alguma penalidade? Então, você já respondeu, né? Mas só reforçando que esse também aí é um questionamento que já apareceu aqui. E outra questão que eu já ouvi também, às vezes, de cliente é a questão de que a multa seria só limitada a R$200 pelo atraso na entrega, né? Então, só para trazer essas duas informações para você esclarecer. Obrigada, Cris. Obrigada. Ó, primeiro, na questão, então, uma pergunta que fizeram, né? Se eu mandar em branco, sem movimento, porque eu preciso cumprir o prazo, depois retificar. Se você fizer isso hoje, ainda hoje, dia 24, você não vai receber uma multa automática, não. Não vai, porque a Receita não quer aplicar. Porque pela legislação você já deveria receber. Isso é muito claro, tá? Podem olhar lá, o artigo fala das multas. É claro, você está omitindo informações, né? Não está dando, está errado? Então... Não está errado. Pode finalizar ele aí. Arthur, Confirma. seu microfone está aberto. Nesse caso aqui, a entrada e a então, primeira... Pronto. Então, assim, a questão de mandar sem movimento só para cumprir prazo e depois retificar é passível de autuação, sim, é passível de multa, sim. Só não está funcionando ainda. E quando eu falo não está funcionando, acreditem, só não está funcionando porque a Receita não resolveu aplicar ainda. É só ela entrar lá no sistema dela e falar, ops, vou mudar. Tomara que ninguém da Receita esteja me ouvindo agora, né?
Ops, eu vou mudar, não vou aplicar só a multa automática no atraso, vou aplicar também nessas retificações, ou seja, nessas omissões que estavam mandando sem fato gerador e agora está mandando com fato geradores. E, gente, como que a Receita consegue saber se você mandou sem movimento e tinha movimento e fez isso de propósito, ou você não sabia, né? Vamos dizer assim, que tinha movimento ou não. Porque existem as duas situações, tá? É pelo próprio social, pela própria FDRINF, não se iludam. Se você manda uma de CTF Web aqui, que é o fechamento das outras duas, as outras duas você já fez lá, lembra? A Receita está vendo. Ela está vendo. Então, para ela aplicar essa multa automática também, nesses casos, vai ser um passo. E a multa não é barata. A multa é 2% ao mês calendário, ou seja, 2% ao mês limitado a 20, tá? E essa questão dos R$20, ou R$200, ou R$500, são questões específicas. Por exemplo, se eu não mandar uma DCTF Web sem movimento e depois mandar em atraso, olha só, uma DCTF Web sem movimento em atraso. Não tinha mesmo fato gerador, tá? Não tinha nada, não tinha nada. E aí mandei em atraso. Esta DCTF Web sem fato gerador em atraso é que gera a multa, como eu falo, né, popularmente, dos quinhentão, tá? A multa dos R$500 é quando eu mando uma DCTF Web sem movimento em atraso. E que não tem movimento mesmo, tá? E a de R$200 é para casos específicos, empresas do Simples Nacional, empresas que têm um porte menor, e aí tem essa multa menor, também para os casos sem movimento. Então, gente, é 2% do débito, 2% do débito ao mês. É claro que a gente não pode mostrar aqui, até por uma questão de compliance e LGPD, mas a gente tem as multas já que alguns clientes, né, receberam, e ela sai a notificação da multa automática embaixo com o nome já do fiscal que está acompanhando isso e a guia de recolhimento junta, tá? Quando você faz essa entrega em atraso. Então, respondendo essas questões já, essas são as situações. A multa existe, sim. Bom, e aí a Bookkeepers, né? Falando um pouquinho da Bookkeepers, a gente já falou, mas só para complementar, a gente já atua no mercado de consultoria tributária desde pelo menos 1994, ou seja, a gente sabe o que está falando em relação a tributos, em relação a todo esse universo de Receita Federal, de cobrança. A gente tem experiência nisso, né? Na parte previdenciária, tudo que envolve previdenciário com a correspondente implicação trabalhista, também posso dizer que a Bookkeeper sabe, sim, e atua, sim, forte nisso, justamente para ajudar os clientes nessa questão. A Bookkeepers, na parte previdenciária, pelo menos, o foco era a recuperação, assim como sempre foi, né? Mas o compliance veio justamente disso, de tanto que a gente mexia nas obrigações dos contribuintes para gerar os créditos, muitas vezes a gente gerava os créditos e via que o cliente não estava em conformidade com as outras questões. E aí isso impactava também nos nossos créditos, por que não? Como é que eu vou chegar para um cliente e falar, olha, você tem crédito, mas assim, ó, espera porque vai chegar uma conta aí na sua empresa, né, uma multa porque você está devendo obrigação acessória. É estranho, né? Por isso que surgiu o compliance, tá? Então, ele vem a ajudar as empresas nesse sentido, tá? É importante pontuar também que muitas vezes, quando a gente chega para falar de compliance previdenciário, o profissional que está lá operando essas obrigações diga assim, mas o meu e-social está redondo, né? Ele não está devendo nenhuma informação. A gente não está olhando os eventos do e-social, a gente não vai olhar os eventos do e-social, porque os eventos do e-social, se eles não tiverem mesmo de acordo com os layouts originais, oficiais da Receita, eles não vão passar. Não é isso que o nosso compliance olha. O nosso compliance olha se o que veio do e-social subiu corretamente para a DCTF Web e está na base da Receita. Como eu disse, especialmente no passado, tem muita coisa errada. Para vocês terem uma ideia, do último cliente que nós fizemos no compliance, tinha não só coisa em desacordo com o e-social, como tinha também um crédito que ele, utilizando-se de uma faculdade que havia no passado, que é o DARF avulso, né, que era um fechamento em contingência, são linguagens mais técnicas.
quando isso podia no passado, hoje não tem mais o DARF avulso para a DCTF Web, né? Que não existe mais o DARF avulso, não existe para previdenciário da DCTF Web. Quando as empresas faziam essa questão dos DARFs avulsos e depois iam regularizá-los no SISTAD, às vezes tinha valor a recuperar. A empresa nem viu isso. Ou vou além. Ela usou DARF avulso e não regularizou no SISTAD, subiu um débito no conta corrente. Pior, ela tinha que pagar DARF previdenciário, pagou GPS. Quem nunca? Tem vários casos assim que a empresa, não conseguia mandar a DCTF Web, não gerou o DARF, porque o DARF vem depois da DCTF Web, né? Então eu vou pagar em GPS. Pagava GPS, né? Pagava GPS. A GPS, que é a Guia de Previdência Social, não vai aparecer na base da Receita para matar o seu débito, para quitar o seu débito. Vai precisar de um outro mecanismo para poder converter esses débitos. Então, o Compliance faz tudo isso, tá? A gente tem, não é um software que faz o Compliance, ou vamos dizer assim, um software terceirizado ou algo assim, não. E eu também não vou precisar, quando a gente faz o Compliance, a gente não precisa demandar dos nossos clientes que os profissionais deles nos ajudem, né? Porque, gente, se eu for trazer mais trabalho para o cliente, ele não vai querer. Se eu for trazer mais trabalho para os profissionais do meu cliente que estão lá por trás das obrigações acessórias, eles também não vão conseguir absorver. Não é só uma questão de querer, né? Então, o nosso compliance, o que ele faz? A gente tem uma ferramenta interna, a gente vai analisar todas essas informações e o máximo que a gente vai precisar é de acesso a essas informações, que hoje em dia está tudo no ambiente da Receita Federal, acesso via CAC e, às vezes, acesso do e-social também pelo ambiente web. Então, o intuito do compliance previdenciário é demandar cada vez menos que o cliente tenha, o profissional do cliente tenha que nos mandar as informações, separar as informações para nos enviar, porque isso também demanda tempo, e aí a gente sabe que tem uma dificuldade em relação a isso, tá? E aí, aqui, para vocês entenderem como funciona o nosso compliance, né? Ana, então, vou só interrompê-la para a gente fechar aquele capítulo da questão das multas, tá? Tá. Que a gente teve mais uma pergunta. Se tivermos retificação para aproveitamento de créditos previdenciários, também gera multa? Então, essa não, porque olha só, se a gente tivesse multa nesse caso, primeiro, a gente já não poderia estar retificando para aproveitar os créditos previdenciários, né? Então, é assim. E outra, não é também toda e qualquer retificação que gera multa. Vamos imaginar que você cadastrou um empregado e esqueceu ou errou em alguma informação cadastral dele mesmo, tá? E aí precisou retificar o e-social. Se você retifica o e-social, automaticamente gera uma DCTF Web retificadora. E você vai lá e manda para a Receita. Se isso fosse te gerar uma multa automática, nesse tipo de retificação, todo mundo ia receber multa. Porque eu desconheço qualquer empresa que nunca tenha retificado um e-social na vida, né? E automaticamente uma DCTF Web. Então, respondendo a pergunta, não. Os nossos créditos, quando as DCTF Web são retificadas para fazer com que o crédito nasça, ou seja, né, fazer aparecer o fato gerador do crédito. E por que? Só para entender, para quem não entende a sistemática. Por que gera uma DCTF Web retificadora em função do crédito? Porque eu tenho que voltar lá na origem, que é o e-social, e retificar as informações para dizer, por exemplo, que eu devia 100, paguei 100. Mas, quando a Bookkeeper chegou na minha vida, na verdade, eu não devia 100, eu descobri que eu devia 90. Então, eu tenho que retificar as obrigações acessórias para mostrar para a Receita Federal. Receita devia, na verdade, não 100, 90. Está sobrando 10. E aí, sim, fazer a recuperação. Este tipo de informação não gera, que é retificação, não gera essa multa automática. Tem que, primeiro, né, pessoal? Eu estou lesando o fisco em alguma coisa? Não, né? Eu estou dizendo que paguei mais do que eu devia. Então, assim, o que a Receita quer com a multa automática? Pegar justamente quem não está confessando o que deveria confessar. Não quem confessou a mais, quem já pagou a mais, não é esse o foco. Então, respondendo, não gera a multa automática. Até porque se gerasse, nós já teríamos aqui várias em nossos clientes. Tem mais alguma, Cris, sobre a multa automática? Por enquanto, não. Não? Então, beleza. Então, indo agora sobre o funcionamento, né, do
do nosso compliance previdenciário, eu acho que já estou... Ainda tem um tempinho para falar, né, Cris? Ainda dá para falar um pouquinho. Bom, falando um pouquinho, então... não, vou ser bem sucinta. Falando um pouquinho, então, de como funciona o nosso compliance, né? Primeiro, o nosso cliente vai disponibilizar as informações que estão nas obrigações acessórias. Então, como eu disse, não precisa nem nós irmos até a empresa, nem a empresa mandar um monte de documentos, como às vezes precisa nos créditos, né? Isso não existe tanto essa necessidade. Aí a gente vai pegar essas informações, o sistema da Bookkeepers vai fazer a validação e o cruzamento. Pessoal, o compliance só começa quando tem o cruzamento de informações, né? Fiz o cruzamento dessas informações, identifiquei tudo que tem, se tem irregularidade ou não, aí eu venho para o passo 3, tá? Deixa eu pegar o passo 3 aqui, que eu não consigo visualizar ele. Ops, perdão. A gente vai, no passo 3, classificar o grau do risco, né, do que os nossos clientes estão apresentando, a fundamentação desse risco e vai colocar para o nosso cliente o quanto ele está exposto perante o fisco, perante a legislação, perante a Receita Federal, tá? Depois, passo 4, a gente vai sugerir como corrigir, né, que é a matriz de correção. Claro, a gente vai pontuar e dizer, olha, aqui precisa disso, aqui precisa daquilo. É comum no compliance a gente identificar créditos, é comum no compliance a gente identificar débitos também, as contingências, né? Porque o compliance, ele visa regularizar as obrigações acessórias. Mas se tem algo para regularizar, ou tem valor sobrando, ou tem valor faltando. É importante, né? Sempre pensar nesse sentido, tá? Por fim, a gente, no passo 5, a gente faz nossas reuniões de apresentação aos nossos clientes, né? Sobre tudo que a gente identificou no compliance, e aí deixa ele decidir como que ele quer. Ou o nosso compliance termina aqui, quando a gente apresenta a matriz de correção e o cliente vai se utilizar disso para corrigir suas informações, para ficar em compliance, ou seja, para ficar em conformidade, né? E ele também pode optar, que aí é um serviço à parte, mas ligado ao nosso compliance, pela regularização dessas questões pela própria Bookkeepers, ou seja, eu apresentei para ele como ele corrige. Ele não tem mão de obra, ele não quer fazer a correção, ou ele tem mais segurança em fazer conosco, né? O que muitas vezes acontece, nós também fazemos essa regularização, essa retificação das obrigações acessórias. Para vocês saberem, a Bookkeepers é pioneira em uma das situações aí dessas obrigações, que é a retificação do E-Social para gerar os créditos previdenciários. Quem conhece um pouco mais de mercado de crédito previdenciário sabe que várias consultorias, quando oferecem crédito, não estavam olhando para essa questão, para esse viés, que é retificar o E-Social para os créditos previdenciários. Estavam usando os créditos sem retificação. Porque dá para fazer o que eu quiser. O problema é quando chega a conta, né? A Bookkeepers é pioneira nisso, então nós ficamos um tempo desenvolvendo essa solução, desenvolvemos essa solução que retifica o E-Social, e ela vai ao encontro do que hoje o nosso compliance previdenciário vem a propor, ou seja, além de tudo que a gente identificar, se tiver algo para corrigir, a empresa quiser corrigir conosco, ou seja, quiser que a gente faça a correção também, a gente faz a correção. Então, resumindo, né, o nosso compliance previdenciário é isso, o foco é identificar o que está em conformidade com as obrigações legais, né, as normas legais. Tem muita coisa assim, pode parecer que não. Às vezes a gente chega na empresa e fala, meu E-Social está redondo. Está redondo hoje, olha o passado. O passado, ele é uma coisa assim, assustadora, dependendo do tipo da empresa, dependendo da situação que a empresa tinha. Tem a questão da pandemia, que muita gente tinha que focar na pandemia, nas decisões, e manter a empresa de pé, em colocar o pessoal lá na suspensão do contrato, e deixava um pouco de lado as obrigações acessórias, porque o próprio fisco também deixou de lado o olhar para essas obrigações, né? Então, a gente tem aí muita coisa para olhar, muita coisa para corrigir. E o cliente pode optar em fazer um compliance do passado, um período específico. Eu quero fazer o primeiro ano do faseamento do E-Social. Ótimo. Não, eu quero fazer do E-Social até hoje. Perfeito. A gente só não recomenda, né? E a gente é bem transparente nisso, mas podemos fazer também. É a questão do compliance do período que era só CFIP. Mas
eu quero fazer. Não, ótimo, nós fazemos sim. É que a Receita Federal, o olhar dela é para as novas obrigações, tá? Então, primeiro, grupo agosto de 18, ou seja, julho de 18 para trás, para todo mundo era CFIP. E aí depende do faseamento também, claro. Então, o nosso foco, a nossa intenção com o compliance previdenciário é olhar para essas novas obrigações em diante, tá? Saindo um pouquinho do compliance, né? Mas também já falando das nossas oportunidades, aliás, só para finalizar o compliance na questão também dos benefícios. É que eu já falei, a gente traz segurança, reduz os riscos, otimiza o tempo das empresas, porque a empresa não vai ter que, vamos dizer assim, gastar o tempo com a sua mão de obra em olhar para essas questões, porque a gente já vai estar apresentando tudo isso, né? E também não vai ter que investir em software. Então, porque o software é nosso, né? O sistema é nosso, então a empresa não vai precisar adquirir nada. Ela vai simplesmente precisar nos contratar para fazer o compliance, depois definir como que ela quer agir com o que há para corrigir ou não, ou ela internamente ou nós. Então, esse agora sim é o nosso compliance. Tem mais alguma dúvida, Cris, de compliance? Tem só aqui uma pergunta, né? Se as obrigações acessórias, elas vão ser enviadas, se vão ser disponibilizadas via procuração. Ah, sim, via procuração eletrônica, tá, pessoal? Como eu disse, o acesso a essas obrigações, né? Da mesma forma que a Receita tem uma forma de olhar para isso com mais transparência, felizmente isso nos facilita o nosso trabalho, nosso e o de vocês. Então, eu não preciso que vocês me mandem, por exemplo, os relatórios dessas obrigações. Não, com procuração eletrônica a gente consegue acessar tudo. No máximo, às vezes, o que a gente precisa, que essa procuração eletrônica não nos dá acesso, é o próprio sistema de folha, né? Os resumos da folha, que aí muitas vezes a gente pede para confrontar com o que já está lá na base do e-social. Mas sim, tudo é disponibilizado via ECAC, via procuração eletrônica. E imagina. Quer falar, Cris? Não, pode complementar. Tem mais uma pergunta. É que eu imagino que as pessoas também estejam pensando em relação à LGPD, né? Ao disponibilizar essas informações, a questão da segurança dos dados. Bom, o contrato da Bookkeeper já contempla tudo isso, está em conformidade com a LGPD. Então, podem ficar tranquilos nesse sentido. Primeiro que na procuração eletrônica, a gente só pede realmente os poderes que a gente vai precisar e pelo tempo que a gente vai precisar, né? Pelo tempo da análise que a gente vai fazer. Depois, essa procuração pode ser perfeitamente revogada e a gente tem todo o cuidado com o LGPD, porque agora é o assunto do momento, né? O cuidado no compartilhamento ou no vazamento dessas informações. Pode falar, Cris. Voltando à multa, né? Referente a rescisões complementares efetuadas em meses subsequentes devido a comissionamento futuro, é reenviado ao e-social e retificada a DCTF Web. Esse processo poderá gerar multa? Esse processo está em dia? Pensa comigo. Quando você refaz um e-social em função do dissídio, quem perguntou isso é alguém que sabe toda a parte técnica, então vou responder de forma técnica, tá? Quando você refaz e-social por causa do dissídio, é algo que você, contribuinte, atrasou porque quis? É só pensar nisso. Eu atrasei porque eu quis, eu não quis pagar. Não, né? Não é isso, né? O dissídio ou os reajustes previstos nos documentos coletivos, convenções coletivas, nunca saem na época que deveriam sair. Quando saem, a empresa tem a obrigação de recalcular desde quando ele era devido, para não só confessar e pagar, né, o que é devido aos empregados, como também pagar a tributação em cima disso, né? E o próprio sistema do e-social, ele sabe quando você está preenchendo que é em função do dissídio. Então, respondendo não, nesses casos não tem multa. Agora, vamos pensar. O meu dissídio saiu tinha que sair agora, deixa eu ver onde está em agosto, meu dissídio tinha que ter saído em, sei lá, maio, tá? Saiu agora em agosto. Eu vou lá, presto as informações. Mas era de maio, saiu em agosto, e, gente, eu tô cheia de coisa para fazer, eu não vou fazer isso agora. Eu vou aplicar meu dissídio só lá no fim do ano. E a empresa também não tem dinheiro para pagar, então eu não vou lançar essa informação agora. Aí é problema, entende?
Mas aí o problema não é o dissídio, o problema é que você tinha um reajuste que tinha que ter sido sair em maio, saiu agora. Então, até agora, tá ok. Você não aplicou agora, você não retificou as obrigações agora e vai deixar para fazer isso no fim do ano. Às vezes você nem sabia que o dissídio saiu agora, você não acompanhou. Aí isso pode dar um problema. Entendem a diferença? Uma coisa é eu prestar uma informação fora do prazo, mas eu não tenho uma responsabilidade em cima disso. Outra coisa é eu atrasar mesmo a informação. Isso pode sim gerar uma multa. Então, pela pergunta que foi feita, não. Tem mais alguma, Cris? Perguntas, por enquanto, não, né? A gente está fechando essa parte do compliance. Eu queria só fazer um comentário, aí você pode complementar, Ana, que é a questão de que o compliance, do ponto de vista de contrato, né, negocial, enfim, ele tanto pode ser uma contratação para uma verificação mensal daqui para frente, né, fazendo um trabalho preventivo daqui para frente, como também é possível fazer essa análise pro passado desde a adesão ao e-social, né? Perfeito, Cris. Sabe, pessoal, tem uma questão do compliance que a gente está... A gente achou, na verdade, que o compliance ele ia ter uma procura maior. Agora está passando o caminhão do gás, talvez vocês escutem. A gente achou que o compliance ele ia ter uma procura maior até mesmo para as empresas do primeiro grupo, né? Que são as mais antigas. E a gente se surpreendeu que está tendo uma procura também pelas empresas do terceiro grupo, que são as que acabaram de entrar. Eu falo acabaram de entrar porque foi outubro de 21, né? São empresas com porte menor, né? E a gente achou que, em função de já ser o terceiro grupo, já ter entrado outras questões, que estaria melhor, né? Mas não, tá? Tem também essa procura por empresas de segmentos menores e que a gente achou que talvez estivesse já mais tranquilo ou mais acostumado com essas informações e que, na verdade, também estão nos procurando, tá? E o compliance é muito bom nesse sentido, porque atende qualquer segmento, qualquer empresa e traz a segurança jurídica que uma empresa precisa. Então, de compliance, era isso que eu tinha para colocar para vocês. E aí, então, agora sim, né? Falando um pouquinho do que também é o nosso carro-chefe, o forte da Bookkeepers, né? Que é a questão dos créditos, tá? A Bookkeepers, como vocês sabem, ela é especialista em recuperação de créditos tributários e também os previdenciários, né? Claro que eu vou puxar para o meu, que é o previdenciário, porque a gente está falando de previdenciário, tá? Aqui a gente colocou para vocês dados reais, né? É um caso, né, de sucesso, claro, um case. É um dado real, é um dado de um cliente, claro, a gente não vai dizer qual é o cliente, qual é o segmento, mas é um dado real e que é importante vocês saberem em valores, né? O quanto isso representa para uma empresa. Aliás, não só de crédito, tá, pessoal? Não só quanto isso representa para crédito, mas quanto isso representou também na questão do compliance, tá? Então, numa empresa, no segmento de comércio, com uma média aí de 400 colaboradores, 387, mas a gente pode arredondar para 400. Num período que a gente analisou de agosto de 18, então o primeiro mês do e-social. Quando eu falo e-social, quem é bem técnico está falando, mas o primeiro mês foi lá no começo do ano. Não, é que eu falo o primeiro mês em relação à CTF Web, tá? Então, o primeiro mês foi em agosto de 18, ok? E a gente analisou até abril de 2022, então aí um pouco menos que 5 anos, 56 meses. O que a gente viu em relação à compliance, que a gente conseguiu mitigar, né? Ou seja, impedir, né? Ou seja, evitar que a empresa corresse nesse risco, nessa inconformidade, foi uma questão de R$13 mil. Ou seja, o que a gente identificou nessa empresa, gente, 400 empregados, chega a ser uma empresa até pequena pelos porte dos clientes que a gente até atua às vezes, tá? A gente identificou lá uma exposição à multa e a riscos de R$13 mil por entrega. Uma exposição à multa por incorreções ou omissões de R$365 mil. Isso na base do que estava declarado. E, claro, tivemos aí, num exemplo de compliance, 102 documentos para retificar.
Quando eu falo que a gente identificou isso compliance, é porque junto a gente fez também a recuperação. Só que antes da recuperação, como eu disse no começo, como é que eu vou falar para o cliente que eu vou fazer recuperação sem olhar para a questão do compliance, né? Só que o nosso contrato de recuperação, ele visa só a recuperação. Então, é daí que surgiu o compliance. A gente olhando para os créditos, essa empresa aqui, ela deu, pelo que eu me lembro mais ou menos, porque eu sei, né, qual foi o exemplo que a gente está colocando aqui, foi um crédito, acho que de 700 a 1 milhão de reais, alguma coisa nesse sentido, de verbas, né, de verbas. E aí, junto com essa recuperação, a gente teve também a questão do compliance e identificou isso. Essa exposição à multa de 365 mil, por exemplo, não é que a empresa estava devendo, não, só para vocês entenderem. É que ela tinha pago errado. Assim, como é que ela paga errado 365 mil? Pois é, eu estou arredondando, né? Como é que alguém paga 365 mil errado? Bom, já tive casos piores. Já tive casos, se eu somasse todas as competências de uma outra empresa, de um outro cliente nosso, ela já chegou a pagar mais de 2 milhões errado, só no previdenciário. Mas o que é pagar errado, gente? É pagar em guia errada, em documento de arrecadação errada, em código errado. Isso é pagar errado, tá? E isso é expor a multa. Porque nós vimos esses erros antes da Receita Federal. Mas quando a Receita Federal já chegar vendo isso, o cenário é outro. Então, a exposição por incorreções, 365 mil. A exposição por falta de entrega, porque tinha lá umas DCTF webs de 13º, nesse caso, né? Esquecidas no universo da DCTF web. Exposição a 13º, a obrigações não entregues, 13 mil. Só para quem estiver curioso, como é que uma empresa não entrega o 13º? Não é que não entregou, entregou a outra obrigação errada e acha que está tudo certo, até a gente chegar e descobrir que estava errado. E foram 102 documentos aí retificados, tá? Ou que necessitavam de uma retificação. Quando eu falo 102, é considerando as competências vezes as obrigações acessórias. Então, também não se assustem com esse número, né? É que cada obrigação a gente olha por competência e olha por obrigação, tá? Então, e isso também nos trouxe um crédito. Aí, claro, são questões distintas, né? Quem já trabalha com a Bookkeeper sabe como é. Contrato de recuperação é uma coisa, de compliance é outra. E a gente pode ter os dois também ao mesmo tempo, por que não, tá? E aí, então, já que eu falei de compliance, de um caso de sucesso do compliance, na questão de mitigação dos riscos, né? Na questão de deixar a empresa em conformidade, e também do crédito que a gente identificou nessa empresa, só para reforçar o que nós temos no previdenciário de recuperação de créditos, o cenário administrativo, claro que eu vou colocar aqui, não que a gente não tenha o judicial, temos também, mas no administrativo a gente tem as verbas indenizatórias, que vocês já conhecem, né? Que a gente faz o diagnóstico e a recuperação. Temos algo que a gente está usando muito agora, que é a habilitação dos créditos judiciais. Empresas que tinham ação de verbas indenizatórias em trâmite, e por conta de algumas pacificações, algumas alterações dos tribunais, STJ, STF, essas ações judiciais, elas findaram, elas terminaram, né? Elas transitaram em julgado. E aí, quando termina uma ação judicial, para você usar esse crédito, você tem que fazer a habilitação judicial. A habilitação do crédito judicial. A habilitação do crédito judicial já existia para os outros tributos, nunca existiu para o previdenciário. Nunca existiu para o previdenciário na obrigação CFIP. Então, até isso mudou com as novas obrigações. Hoje, se eu tiver um crédito que veio de ação judicial, eu preciso habilitar esse crédito primeiro. E a Bookkeepers tem feito isso com muita maestria. Nós estamos conseguindo habilitar esses créditos em menos de 30 dias perante a Receita, que depende de um ok da Receita Federal, percebe? Então, a gente está conseguindo isso está sendo também algo bem interessante na parte de créditos. E tudo isso junto com o compliance, né? Casando ali, andando de mão dadas, tá? E, por fim, algo que eu gosto muito de comentar, assim, eu percebo que tem pouca gente usufruindo desse crédito ou dessa possibilidade. E aí, claro, isso é algo que eu não identifico, às vezes, sozinho no compliance previdenciário, mas podia até junto identificar num compliance previdenciário e tributário ao mesmo tempo.
ou até mesmo numa contratação só de créditos, né? Que é a compensação cruzada. Compensação cruzada é a possibilidade de você usar qualquer outro crédito federal ou débito federal como contribuição previdenciária e vice-versa. Exemplo, tenho créditos de PIS/COFINS, posso usar com o meu débito da folha do INSS até a criação da DCTF-Web, ou seja, até funcionar essa DCTF-Web, até você passar a transmitir a DCTF-Web, não, você não podia, agora pode. Então, se você tiver um crédito PIS/COFINS e quiser usar com débito de INSS, a gente pode fazer o cruzamento. E o contrário também. Eu estou dando exemplo só de PIS/COFINS, mas envolve os outros tributos, IRPJ, CSLL, junto com o previdenciário e vice-versa. Tem uma limitação, claro, né? Que é a questão do fato gerador, que tem que ser a partir da DCTF-Web da empresa também, tanto do crédito quanto do débito. Mas ainda assim, essa é uma grande oportunidade no cenário tributário previdenciário que poucas empresas estão observando ou estão usufruindo. Um exemplo clássico que eu vejo, eu vejo isso muito também até, não só na Bookkeepers, mas nas aulas que eu ministro, empresas que possuem saldo de retenção de nota fiscal de pessoa jurídica, do passado ou de agora, né? Tem que ser de agora para poder cruzar, claro, mas nem sabia que poderia usar com outros tributos, né? Então, quando eu falo saldo de retenção de pessoa jurídica, é aquela prestação de serviços de notas fiscais, né? De pessoa jurídica que gera nota fiscal, retenção de 11%. Às vezes sobra muito saldo dessas retenções, principalmente para quem presta serviço para órgão público. O valor das retenções é sempre maior que os débitos previdenciários do mês. Então, vai acumulando, 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 acumulando. Antes desse acúmulo, você só podia usufruir no período da CEFIP se você não tivesse débitos por restituição. Hoje, no período da DCTF-Web, se eu tiver esse acúmulo de retenção, eu posso cruzar com débitos de outros tributos, no mesmo mês, inclusive. Então, isso é bem bacana. Mas, para isso, precisa estar em conformidade também com quem? Com uma dessas obrigações acessórias que eu mencionei, que é a FD-REINF. E a FD-REINF, só também para fazer um comentário, vai mudar significativamente a partir do ano que vem. Né? A FD-REINF hoje traz as retenções previdenciárias. Vai trazer, a partir do ano que vem, os outros tributos que são retidos. Então, isso tem que estar muito redondo, muito correto em relação ao previdenciário que já existe, porque senão os outros tributos nem vão carregar para lá, tá? Então, a gente tem, faz parte, né, eu falo assim, do combo, né, das obrigações, né? Faz parte do combo e isso tem que estar muito em regularidade. Então, acho que era isso, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. Acho que já chegamos justamente no horário, né? Em cima, né, Cris? Em cima. Se deixar, gente, eu falo até amanhã. Né? E vocês viram que ela tem conteúdo para isso, né? Tem profundidade para isso. Eu falo até amanhã mesmo. Você já tirou minha compartilhamento? Já, né? Obrigada. Já. Se deixar, então, gente, isso aí. Então, a gente queria agradecer a presença de todos, reforçar que todas essas informações, a própria apresentação, tá no nosso site. Então, bkps.com.br, se entrar em soluções, já tem uma aba lá de compliance previdenciário. Então, tem essas principais informações. Lá também tem o nosso contato, inclusive o nosso WhatsApp corporativo. Então, quem quiser, eventualmente, algum contato específico com a Ana também, pode entrar a partir de lá que eu direciono, tá? Então, é isso, pessoal. A gente agradece aí a participação de todos e esperamos contar aí com a presença de vocês nos nossos próximos eventos também. Ana, se quiser fazer um fechamento. Quero sim, Cris. Primeiro quero agradecer, né? Falo pelo convite da Bookkeepers, né? Sou da Bookkeepers, mas é sempre uma honra ser convidada para falar com todos vocês. E sempre em especial pela figura da Cris, que é ela que me chama para esses eventos, né, Cris? Então, mais uma vez, obrigada. Queria dizer também que, assim, nós estamos à disposição, não só para compliance, para recuperação, para o que for de todos os tributos. Claro, e eu estou à disposição do que for em relação ao previdenciário. Como a Cris falou, a apresentação vai estar disponível. E qualquer outra dúvida que venha surgir no dia a dia, sua dúvida ou do seu cliente, tragam para nós, para mim, para a Cris, que a gente vai estar aí à disposição para ajudá-los. Obrigada pela atenção de todos e tenham um bom dia. Abraço, pessoal. Até mais. Obrigado. Abraço. Bom dia.